Sou a Kim, criadora da KD, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que a gente esperou com muito carinho, que é a Ana Luísa Hickman, fundadora da Ana Meta a Colher. Mas, além disso, ela também é antropóloga, especialista em gênero e violência, pesquisadora, consultora em projetos sociais, enfim, é uma mulher com muita coisa legal para compartilhar com a gente. E é uma honra para a gente receber você aqui, Ana. Seja super bem-vinda à KD. Muito obrigada por aceitar participar. Estou muito feliz com o convite, também acompanho o trabalho de vocês nas redes, já tem um tempo que a gente se acompanha, então estou muito feliz que deu certo essa parceria e que a gente vai ter essa conversa super importante hoje. Perfeito. Ana, para a gente começar, eu gostaria que você contasse como nasceu o Ana Meta Colher. E são duas perguntas, na verdade, que a gente já pode fazer em uma aqui. Como nasceu o seu projeto e quais são os principais objetivos do Ana Meta Colher? Eu sou antropóloga, né? E desde antes da minha graduação em antropologia, eu já me interessava por essas questões de direitos das mulheres, proteção às mulheres, né? Eu sou uma mulher sobrevivente de violência também, eu sofri violência na infância, e isso foi um dos motivadores também de criar o Ana Mete a Colher, justamente por saber da importância da informação, né, na prevenção e no enfrentamento à violência. E, bom, eu entrei na antropologia, comecei a estudar gênero, as teorias, né, além da prática também comecei a me aprofundar nas teorias de gênero, feminismo, comecei a entender ainda mais a importância, né, desse movimento de prevenir, de trazer a educação para a prevenção da violência de gênero. E em 2020, né, logo depois que eu entrei no mestrado, criei o Ana Mete a Colher, pensando em criar um espaço mesmo onde as mulheres possam acessar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, compartilhar suas histórias também, buscar orientação, né, em situações de discriminação de gênero. O que eu faço no Ana Mete Colher é encaminhar para profissionais que possam ajudar de uma forma mais efetiva também, né? Muitas mulheres chegam até mim pedindo ajuda, mas eu acho que a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala sobre esse tema, né? E por isso também o Ana Mete Colher é um serviço de encaminhamento, digamos assim, né? Eu não faço o atendimento das mulheres, mas eu faço esse encaminhamento, né? A maioria das mulheres que a gente já conhece já enfrentou uma situação de violência de gênero, né? E muitas não sabem o que fazer, não conhecem a legislação, né? A Lei Maria da Penha, a Lei da Importunação Sexual, outras legislações que são super importantes. Então, foi pensando um pouco nisso que eu criei o projeto, né? E o que é o Ana Mete Colher? É uma plataforma onde eu compartilho conteúdos, né, sobre direitos das mulheres, prevenção à violência, legislação, rede de atendimento, notícias importantes sobre esse tema. E eu também ofereço serviço de palestras, treinamentos e consultoria, né? E como que funciona? As palestras são para o público geral, seja, enfim, empresas privadas ou instituições, universidades, escolas, igrejas, me chamando, eu vou, não importa onde. E os treinamentos são mais voltados para duas legislações novas que a gente tem. Uma que é sobre as empresas privadas, que as empresas que possuem CIPA, elas têm agora a obrigação de capacitar os colaboradores em relação a assédio e violência contra as mulheres. E a outra legislação, também uma legislação bem recente, que fala sobre os lugares, estabelecimentos que vendem álcool, bebidas alcoólicas. Então, casas de show, casa noturna, bares, todos esses lugares eles têm que ter pelo menos um funcionário capacitado sobre a violência contra as mulheres, a prevenção e o enfrentamento, ou seja, saber que número ligar, né, ter esse conhecimento sobre o que é a violência, quais os tipos de violência, e os estabelecimentos também agora têm que ter de forma visível um cartaz, alguma forma de comunicação que mostre que existe uma pessoa capacitada lá e com os números dos 180, 190 visíveis, né?
Então, eu presto esse tipo de capacitação e consultoria também. Algumas empresas, elas têm um pouco de dificuldade de saber como implementar um programa de gênero, como lidar com algumas situações. Então, também faço esse serviço de consultoria. Nasceu de uma vontade de prevenir e enfrentar a violência através da educação, né? O Ana Mete Colher acredita que uma mulher que é informada é uma mulher empoderada, uma mulher que consegue tomar decisões de uma forma mais precisa, né? Com informação a gente sabe o que fazer, a gente sabe onde ir, e não só para a gente, mas também para que a gente possa ajudar outras mulheres, que a gente saiba o que fazer, a gente saiba o que falar, saiba o que não falar também, que é muito importante, né? A gente se conheceu pelas redes sociais, a gente se conheceu pelo Instagram e felizmente as duas aí estão criando conteúdo, buscando levar informação para as pessoas, né? Porém, infelizmente, nem todos os perfis nas redes sociais têm esse mesmo objetivo. Mas como a gente está aqui falando de coisas que a gente pode fazer para o bem, para ajudar, eu gostaria de saber, na sua opinião, como que a gente pode usar as redes sociais para contribuir nessa luta. É uma ótima pergunta. E, assim, eu vejo que nos últimos anos isso tem crescido muito, né? Tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Muitas páginas trazendo essa conscientização e, ao mesmo tempo, por outro lado, algumas páginas trazendo desinformação, fake news, enfim, promovendo mentiras mesmo, né? Em relação a algumas histórias relacionadas a esse tema. Então, eu acho que é muito importante a gente ocupar esses espaços também, não deixar que tomem esse espaço da gente, porque é um lugar fundamental para a gente erguer a nossa voz e ampliar essa voz, né? Mobilizar a comunidade e promover mudanças sociais. Eu acredito muito que a internet e que as redes sociais conseguem promover essas mudanças culturais mesmo, né? E a gente vê várias discussões, assim, por exemplo, tem programa de TV no ar e acontece alguma coisa, todo mundo corre para as redes para falar, e porque não sei quem foi machista, e surge todo um debate, né? Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental no combate à violência contra as mulheres, porque a gente consegue, além de promover e compartilhar informações que muita gente não tem acesso, promover campanha e conectar pessoas que têm esse mesmo interesse, né? Então, a partir do Ana Mete a Colher, eu conheci tanta gente, tantas mulheres incríveis que têm o mesmo objetivo que eu e que estão na mesma luta que eu. E eu sempre falo que quanto mais gente falando sobre esse tema, melhor. Assim, eu vejo que nos últimos anos, desde que eu criei o Ana Mete a Colher, vem surgindo muitas páginas com o mesmo intuito. E eu acho isso incrível, porque é o que a gente precisa mesmo. A ideia é que tenha muita gente falando sobre o assunto para que ele não seja esquecido, né? E esteja sempre em alta, porque infelizmente a violência não para, né? Ela, pelo contrário, tem crescido muito. E por isso a gente também tem que ocupar, né, esses espaços. A gente tem alguns dados que mostram que mais de 70% dos brasileiros têm acesso à internet e tem as redes sociais, né, como uma principal fonte de informação e de interação. Então, muita gente, de fato, se informa pelas redes sociais. Não compra mais o jornal, não liga mais a televisão para assistir ou abre o site do jornal. Essas pessoas, elas ou se informam, né, e pelas redes sociais ou pelo que os amigos e colegas compartilham. Então, acho que é uma ótima ferramenta de advocacy, onde a gente consegue alcançar um público muito mais amplo, né, e promover essas ações em massa. Se a gente puder compartilhar informação, conhecimento, melhor, porque, infelizmente, por mais que as pessoas estejam sempre conectadas, elas ainda não sabem checar a informação, não sabem o que é fake news, o que não é. Então, a gente que pode contribuir de alguma forma tem que também ocupar esses espaços, né, Ana? E eu também gostaria que você falasse um pouco sobre informação. Acho que muitas pessoas não sabem o que é o ciclo da violência. Você poderia explicar para a gente o que é,
como que funciona. E é muito importante entender o ciclo da violência para a gente entender como que funciona a violência contra as mulheres, né? Então, lá na década de 70, de 1970, uma psicóloga chamada Lenore Walker, ela tinha um grupo de estudos com mulheres que sofriam violência e ela percebeu nesse grupo que as violências ocorriam de maneira cíclica, de forma cíclica. E ela resumiu em 3 fases esse ciclo, né? A primeira fase do ciclo é a tensão, que é quando começam as pequenas, entre mil aspas, formas de violência, as formas mais sutis de violência, né? E alguns cerceamentos, algum isolamento, algumas formas de violência que são mais difíceis de identificar. Começa uma tensão, né? A mulher ela passa a pisar em ovos para evitar algum tipo de comportamento por parte do companheiro, começa a evitar fazer certas coisas, falar certas coisas, então vai se criando um clima de tensão mesmo, em que essa mulher ela passa a não saber, né, qual vai ser a reação do homem. E aqui a gente fala homem e mulher por conta dos dados que a gente tem, né? Mas obviamente também acontece em outras configurações de violência. E essa tensão ela vai aumentando até chegar à segunda fase do ciclo da violência, que é a agressão. E essa agressão, ela pode ser desde uma agressão psicológica, como uma agressão física, né, e outras formas de violência também. E a terceira fase é a fase da lua de mel, que a gente chama de fase da lua de mel, por quê? Porque o agressor, ele vai chorar, ele vai pedir perdão, ele vai falar que isso nunca mais vai acontecer, ele vai comprar presente, ele vai querer levar para viajar, para dizer que, enfim, foi um caso isolado e que isso não vai se repetir, né? Porém, os estudos mostram que esse ciclo tende sim a se repetir e se tornar mais grave conforme o tempo vai passando, né? Então, depois da fase da lua de mel, a gente volta para a fase da tensão, depois para a fase da agressão, lua de mel, e esse ciclo vai se repetindo, e os dados mostram justamente que vai se agravando, e muitas vezes esse ciclo, quando não é quebrado, ele pode terminar num feminicídio, né? Então, por isso é muito importante a gente entender esse ciclo, também porque o ciclo, ele nos mostra por que muitas mulheres não conseguem se desvencilhar de relações abusivas, né? Porque há toda uma manipulação, uma violência psicológica muito profunda envolvida. Então, muitas vezes envolve também o isolamento dessa mulher, ela é isolada dos amigos, da família. Esse agressor, ele convence a mulher de que, se você for procurar ajuda, ninguém vai acreditar em você, porque é importante a gente lembrar que o agressor de mulheres, ele não é um monstro que tá no beco escuro te esperando, né, para te atacar, ou só aquele cara que é ruim com todo mundo. Não, muito pelo contrário, né? Ele é colega, ele é irmão, ele é colega de trabalho, ele é filho de alguém, né? E ele é amigo de muita gente, né? Então a gente precisa também derrubar esse mito, né? Que está aí envolvido também nessa questão da violência doméstica e lembrar que são homens comuns que cometem a violência, infelizmente, né? E voltando ao ciclo, né, é importante a gente entender porque mostra, né, os motivos, revela os motivos pelos quais essas mulheres permanecem em nossas relações, né, a manipulação, se você for procurar ajuda, ninguém vai te ajudar, ninguém vai acreditar em você, e tudo mais, né, então é muito importante quebrar esse ciclo, e como que a gente pode quebrar esse ciclo, né? Então, vai requerer é necessário uma abordagem multifacetada, né, multidisciplinar, porque não tem como a gente pensar só na prisão, na punição, ou só na prevenção, né, a gente tem que pensar no todo, né, então, para quebrar o ciclo da violência, a gente precisa de uma abordagem que envolva educação,
a conscientização, o apoio às vítimas e a responsabilização dos agressores, né? Então, investir em programas de prevenção, de conscientização, né, em relação à igualdade de gênero, oferecer, né, esse suporte para as mulheres e, enfim, como que a gente pode fazer para ajudar uma mulher que a gente conhece, né, que está próxima a gente, a quebrar esse ciclo. Acho que o mais importante é respeitar a autonomia dessa mulher, ouvi-la sem julgamentos, né? E quando eu digo respeitar a autonomia, eu quero dizer, às vezes a gente, sei lá, fica sabendo de uma amiga nossa ou de alguém que a gente conhece e gosta que está numa situação de violência ou sofreu uma situação de violência, a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar na mão dessa mulher e levar numa delegacia e tirá-la de lá, mas nem sempre é assim que funciona, né? Às vezes a mulher ela precisa de um tempo, né? Às vezes ela não quer fazer o boletim de ocorrência, ela quer só que essa situação pare, por exemplo, e a gente precisa respeitar, a gente não pode ultrapassar essa autonomia e esse desejo, né, essa independência da mulher. E acho que oferecer o apoio e, principalmente, né, ter esse conhecimento sobre o ciclo, sobre a rede de atendimento, onde fica a delegacia no meu município, mais próxima de mim, quais são os serviços que o meu município oferece, né, o que eu tenho na minha cidade, o que eu não tenho. Então, acho que isso é uma forma muito, muito importante, assim, de ajudar a quebrar esse ciclo, né? E caso tenha alguma mulher que esteja em situação de violência, né, assistindo a gente, saber que existe toda uma rede que está preparada e que está disponível para ajudar, né? A gente sabe que a gente tem uma legislação maravilhosa, que é a Lei Maria da Penha, que muitas vezes peca na aplicação, mas aí é uma questão de aplicação, não uma questão da lei, que esbarra numa questão cultural, afinal, as pessoas que estão aplicando a lei são pessoas que estão imersas nessa sociedade, né, e que, enfim, também fazem parte dessa construção de gênero e tudo mais. Mas a gente tem uma lei que é uma lei muito importante, que é uma lei que é referência para outros países, né, e que garante muita coisa, garante o acesso aos serviços, né, psicossociais, jurídicos, garante a medida protetiva de urgência, que é muito importante também, e que não requer o boletim de ocorrência, isso é muito importante falar também, você consegue pedir a medida protetiva sem o BO, né? Então, para essas mulheres que estão ouvindo a gente, que querem quebrar esse ciclo, né, saibam que existe uma solução, né? A vida não é isso, e você merece sair disso. Existem muitas pessoas que estão dispostas, né, a te ajudar a sair desse ciclo da violência e então busque ajuda, né, no seu tempo, mas busque ajuda, porque você não está sozinho. E algo que também que é importante pontuar é a questão da denúncia, né? Onde fazer a denúncia? Porque aqui no Brasil a gente tem algumas formas, né? Então a gente tem o Disque 100, que ele recebe denúncias em relação a violações dos direitos humanos, no geral, né? Não só contra as mulheres, mas nos direitos humanos gerais. A gente tem o 180, que também recebe denúncia, mas aí especificamente dos casos de violência contra as mulheres. E aí essa denúncia ela é recebida e vai ser investigada, mas não é algo imediato, né? Então, por isso é muito importante que nos casos em que a violência esteja acontecendo de imediato, que se chame a polícia, né? O 190. Porque só a polícia pode fazer essa intervenção ali no momento da agressão, no caso, né? Então, no caso de uma violência que está acontecendo agora, 190. Uma investigação, 180. E para as outras formas de violação dos direitos humanos, o Disque 100 também funciona bastante. Até pontuar se é possível fazer isso online, já que nós estamos inseridas aqui no digital. A depender da forma de violência, né? Por exemplo, vai ter que ser feito algum exame, corpo de delito, então teria que ser presencial, mas o boletim de ocorrência pode ser feito online. E o 180 ele tem um número de WhatsApp, que eu vou até pegar aqui o número para a gente ver, porque
Ele criou esse canal que é exclusivo do WhatsApp, eles fazem todo o atendimento por lá, que é uma iniciativa do Ministério das Mulheres. Deixa eu ver se eu acho o número aqui. Achei. O número é 61 9610 0180. E aí é só mandar uma mensagem que eles fazem o atendimento de forma gratuita também. E existem vários aplicativos, né, de proteção às mulheres. Tem o Penhas agora, que foi lançado, relançado. Tem vários aplicativos legais, assim, que dá para buscar e que alguns são informativos, outros oferecem serviços, né, consulta com um psicólogo especializado e tudo mais. E agora, para a gente finalizar a nossa última pergunta, o principal objetivo da KD, Ana, é promover a igualdade, né? A equidade, nem vamos falar em igualdade, vamos falar em equidade de gênero e fortalecer mulheres em situação de violência, mulheres que desejam ocupar novos espaços. E para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria de saber o que ainda precisa ser feito para promover e como nós podemos promover essa equidade de gênero no Brasil. Certo, então a gente avançou muito, né, nas últimas décadas, até meados dos anos 2000, a gente não tinha nenhuma legislação de proteção à mulher, por exemplo. Mas apesar desses avanços que a gente conquistou, a gente ainda tem muitos desafios muito significativos pela frente, né, em questão de igualdade de gênero. Teve uma pesquisa recente que mostrou que o Brasil está na posição 93 no índice de desigualdade de gênero. Então, isso em várias áreas, seja política, acesso à educação, mercado de trabalho, né? Nas mais diversas áreas a gente consegue enxergar essa desigualdade de gênero. E eu acho que para promover, né, essa equidade, a gente tem que pensar em políticas públicas. Acho que é o mais importante, políticas públicas que atinjam todas as mulheres, né, e todos os grupos, todas as mulheridades, digamos assim, né, porque a gente também não pode falar de mulher num sentido único, né, a gente precisa de políticas para as mulheres trans, para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres com deficiência, a gente precisa pensar em todas elas, né, e acho que investir em educação, a gente precisa falar sobre isso nas escolas desde muito cedo, porque a gente está inserido nessa sociedade que é pautada na desigualdade de gênero desde que a gente nasce. Então, a gente precisa, desde muito cedo, trazer essa conscientização sobre isso, né? E falar sobre essa questão, falar sobre violência e prevenir essa violência desde muito cedo, né? E, enfim, combater essa cultura machista e misógina, né, na nossa comunidade, primeiro na nossa casa, depois no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho, trazer esse debate, né, e se informar, acima de tudo, saber, conhecer sobre o tema para a gente poder se ajudar e também ajudar outras mulheres, né? Acredito que tem um papel individual, obviamente, existe um papel maior ali do Estado, né, que é um dever do Estado de assegurar muitas coisas, mas a gente também tem o nosso papel enquanto indivíduo, né, nessa sociedade, então se engajar nessa luta e se reconhecer enquanto um agente no enfrentamento à violência doméstica, né, entender que isso não é só uma conversa de quem trabalha com isso, quem atua na rede de atendimento, mas de todo mundo, né? Todo mundo tem que estar engajado nessa luta, porque a gente sabe que é uma realidade e a gente vê essa realidade, enfim, em nós mesmas, nas nossas amigas, nas nossas conhecidas, a gente sabe que não são casos isolados e por isso é importante a gente ter esse conhecimento. E acho que essa entrevista é uma forma, né, de disseminar isso também.
Então, parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer o convite de novo. Sigam lá a Ana Mete a Colher, e para quem tiver interesse também nas palestras, nos treinamentos, a gente tem o site que é anametecolher.com.br e lá Isso tem aí. tudo sobre o nosso trabalho. Obrigada, Ana. Muito obrigada, gente. Até a próxima entrevista. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.